Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula e o nosso assunto hoje será sobre o Espírito Santo. Estamos na sequência de estudos no treinamento para líderes e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. Na apostila, os irmãos têm aí o título, o Espírito Santo e o Novo Nascimento. Esse será o nosso assunto hoje. Antes de tudo, gostaria de lembrar aos irmãos a importância dos irmãos estarem estudando também os textos que são colocados à disposição e citados na apostila, e também aqueles que têm acesso à plataforma, os irmãos devem estar entrando no fórum e respondendo ali os questionários, colocando a contribuição dos irmãos, isso é muito importante. Dito isso, é importante também começarmos com uma oração. Eu gostaria de iniciar com os irmãos orando para que o Espírito Santo nos ajude nesse momento de aprendizado. Querido eterno Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para aprendermos um pouco mais daquilo que é relacionado à revelação, à vontade do Senhor para o seu povo. Que o Espírito Santo possa nos auxiliar nesse instante, abrindo a nossa compreensão para entender melhor o texto bíblico e trabalhando também, Senhor, no nosso coração para a aceitação da verdade. Remova, Senhor, toda e qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Use, Senhor, aqui a minha vida com graça. Estou na dependência do Senhor para que o Senhor me use como instrumento para que a honra e a glória sejam totalmente do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar falando um pouco sobre o título desse módulo, o Espírito Santo e o Novo Nascimento. Por quê? Já que nós vamos falar da obra do Espírito Santo, nós começamos aqui com esse título, o Espírito Santo e o Novo Nascimento. Porque, meus irmãos, é importante nós entendermos de que o novo nascimento, quando o cristão ele aceita o Senhor Jesus, ele se converte ao Evangelho, ele nasce de novo, e a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e também é aplicar na vida do homem a obra de Cristo realizada. Sendo assim, o Espírito Santo é aquele que começa a trabalhar na nossa compreensão, na compreensão do pecador, para que ele possa entender a revelação. E quando o homem nasce de novo pela fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar o seu coração. Então vamos lá. Introdução. Poucos temas geram tanta confusão quanto o Espírito Santo. Os extremos são claros. Reduzir o Espírito Santo a uma ideia teológica. Para muitos, o Espírito Santo é apenas uma ideia teológica, isso seria um extremo. Transformar o Espírito Santo em uma experiência sem controle bíblico. Alguns, quando falam do Espírito Santo, busca e fala de experiências, e muitas experiências são extrapolações daquilo que é permitido à luz da Bíblia. E o Espírito Santo, muitas vezes, não tem nada a ver com tais experiências. E as pessoas, quando falam do Espírito Santo, pensam logo nas experiências extraordinárias e, muitas das vezes, experiências que são confundidas por falta de maturidade e discernimento. Também transformar o Espírito em experiência sem controle bíblico, nós falamos, né? Nenhum dos dois
é aceitável. Você não pode simplesmente negar a existência e a operação do Espírito Santo hoje, nos nossos dias, até com milagres e com sinais e com experiências. Por outro lado, também você não pode cair para o extremo de colocar e aceitar qualquer tipo de manifestação sobrenatural como se tivesse vindo do Espírito Santo. Atribuir ao Espírito Santo coisa que o Espírito Santo não tem participação. Isso é muito perigoso e acontece, meus irmãos, infelizmente, acontece muito. O Espírito Santo, ele não substitui a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O que importa para nós é a revelação, o que o Espírito Santo está revelando e tal, e muitas das vezes as pessoas acabam deixando a palavra de Deus de lado, o conhecimento, a necessidade de conhecer a palavra, de estudar a palavra de Deus. Como se o Espírito Santo fosse substituir a palavra de Deus. Isso não é certo. Outra coisa também, o Espírito Santo ele não contradiz a palavra. Alguém teve uma profecia, uma revelação. Quando você vai para o texto bíblico, você vê que tal revelação ou tal profecia, ela entra em choque com a palavra de Deus. Quando isso acontece, o Espírito Santo não está nisso. O Espírito Santo, ele aplica a palavra de Deus. Uma das funções do Espírito Santo é aplicar a palavra de Deus na vida do homem. Então, ele não substitui a palavra, ele não contradiz a palavra, ele aplica a palavra na vida do homem. Sem essa base, toda experiência espiritual se torna instável. Sem conhecer essa base a respeito do Espírito Santo, que ele não substitui a palavra, que ele não contradiz a palavra e que ele aplica a palavra, as experiências podem tomar rumos diferentes que não são rumos que trazem benefícios ao corpo de Cristo. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Muitas vezes, muitas pessoas, alguns grupos, na verdade, eles interpretam o Espírito Santo como uma força, né? Como uma energia. E não é isso que o texto bíblico diz a respeito de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo as Escrituras, não é uma força. Como querem, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. É uma espécie de energia. No entanto, quando nós vamos para o texto bíblico, em Atos capítulo 3, versículo 2, nós encontramos o Espírito Santo falando. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nós encontramos o Espírito Santo ensinando. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós encontramos que esse Espírito pode ser entristecido. Note-se que essas passagens elas mostram características de uma pessoa. Essas características não pertencem a uma energia, mas pertencem a um ser pessoal. A teologia cristã reconhece o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ao colocar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, não está com isso querendo a teologia cristã dizer que o Espírito Santo ele é inferior, mas apenas por uma questão de colocação mesmo. Né? Você tem a pessoa do Pai, que envia o Filho, e o Espírito Santo, que traz a revelação ao conhecimento e a aplicação da obra de Cristo no coração das pessoas. O Espírito, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo também é Deus. Isso nós encontramos naquela passagem de Atos, versículos 3 e 4, quando Ananias e Safira, eles mentem a respeito do valor que eles tinham vendido a herdade e levado para os apóstolos. E quando eles mentiram a respeito do valor, Pedro vai dizer que eles não estavam mentindo a homens, mas eles estavam mentindo a Deus. Então, ao mentir ao Espírito Santo, eles estavam mentindo a Deus. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17,
nós também encontramos essa expressão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler para os irmãos. Deixa eu me encontrar aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Nos diz assim a palavra de Deus: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, negar a divindade do Espírito compromete a doutrina da Trindade e a própria compreensão de quem é Deus. Negar a divindade do Espírito vai trazer uma certa limitação para as pessoas compreenderem a doutrina da Trindade e também a respeito de quem é Deus. Aplicação pastoral. Aqui nós temos o seguinte: os pastores, os líderes devem se preocupar com essas observações aqui, que é muito importante. O pastor deve evitar a linguagem impessoal. Ao se referir ao Espírito Santo, o pastor deve evitar a linguagem que transmite uma ideia de que o Espírito Santo seja uma força e não uma pessoa. O pastor ou líder deve ensinar com precisão a respeito do assunto. Corrigir conceitos místicos. O que seria corrigir conceitos místicos? Uma ideia de conceito místico a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma emanação de Deus e não Deus. O Espírito Santo seria uma parte, uma centelha de Deus e não um ser pessoal. Então isso é um conceito místico e que não tem respaldo nas Escrituras, e o pastor deve entender e deve evitar e corrigir esses erros a respeito da pessoa do Espírito Santo. No tópico 2 aí nós temos o novo nascimento e a regeneração. Né? O novo nascimento está relacionado com a regeneração do ser humano. O ser humano, depois da queda, ele se tornou depravado, totalmente depravado e, portanto, espiritualmente morto. Assim que a Bíblia apresenta o pecador, espiritualmente morto. Ele precisa, então, de receber vida. E quando ele recebe vida pela pregação do Evangelho, pela aceitação de Cristo Jesus, o Espírito Santo regenera esse pecador. E aí essa regeneração é chamada de novo nascimento. E aqui nós vamos começar a entender por que no título lá no início foi colocado o Espírito Santo e o novo nascimento. Porque aqui começa o diferencial de compreensão em relação àquilo que nós falaremos um pouco mais adiante a respeito do batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento é obra sobrenatural de Deus. A base para o novo nascimento nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e 8, quando o próprio Senhor Jesus ele está falando com um líder judeu a respeito da necessidade do homem nascer de novo. Ele fala com Nicodemos que necessário te é nascer de novo. Então ele fala dessa operação do Espírito que, de forma sobrenatural, promove esse novo nascimento. Portanto, o novo nascimento não depende de emoção, também não é uma decisão isolada. E também o novo nascimento não depende de ambiente religioso. O novo nascimento pode acontecer em qualquer lugar onde o pecador tenha um encontro genuíno com Cristo através do seu Espírito. Então, o novo nascimento não precisa e não depende de um ambiente que se estimula a emoção. Ele pode acontecer independente disso. É uma ação direta de Deus que acontece no interior do homem. O que acontece na regeneração? O homem, com a sua velha natureza caída, ele recebe com a regeneração uma nova natureza.
apostila os irmãos vão encontrar a expressão nova natureza. Mas o que é essa nova natureza? É que o homem agora ele passa a receber dentro dele o Espírito Santo. E ele recebe então a vida espiritual, ou seja, o seu espírito, outrora morto pelo pecado, é revivido pela presença do Espírito de Deus na sua vida. E ele então agora ele recebe no seu interior uma vida espiritual. E essa vida espiritual começa a dar ao homem uma nova disposição para as coisas de Deus. Coisas que outrora era mais difícil para o homem não regenerado. O não regenerado, a grande disposição dele sempre será para as coisas contrárias a Deus. Então, com o novo nascimento, com a vida nova no interior do homem, com a presença do Espírito, o homem então passa a ter nova inclinação e também uma nova relação com Deus. Por que uma nova relação com Deus? A Bíblia trata o homem não regenerado como inimigo de Deus. Agora, ele não apenas não apenas deixa de ser inimigo de Deus, mas também a sua natureza caída recebe agora uma relação diferente com Deus. Ele agora é visto para além de uma mera criatura. Ele é visto como um filho de Deus. Claro que um filho por adoção é um filho por adoção porque ele recebe o Espírito Santo e ele passa então a ser recebido como filho de Deus. Isso fica claro no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João já começa a falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No decorrer do discurso de João, os irmãos vão encontrar dizendo que aqueles que nasceram da carne é carne, ou seja, a natureza, existe uma natureza que é a natureza carnal do ser humano, a natureza física, existe uma natureza espiritual. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, ele está falando de uma nova natureza espiritual que acontece na regeneração do ser humano. Ele vai dizer que, nesse contexto, ele vai assim, veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam quem? Cristo Jesus, foi dado o poder a essa pessoa de ser chamado Filho de Deus. Então, o homem regenerado, com o Espírito Santo habitando nele, ele passa agora a ser tratado não como apenas uma mera criatura de Deus, mas como filho de Deus. Ele entra agora numa relação com Deus de filiação. Nós temos alguns textos base aí, né, citado na apostila, que é Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Nós temos também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos ler esses dois textos para nós comentarmos. Ezequiel 36, versículo 26 ao 27. Trinta e seis. Trinta e oito, 34, 35, 36. Versículo 26 ao 27, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Então, Ezequiel já estava falando de um tempo
onde o ser humano receberia dentro dele o Espírito Santo. E esse Espírito Santo iria trazer uma nova inclinação para aquele que é nascido de novo, para obedecer a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, vamos ver aqui o que diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios. Segundo os Coríntios, capítulo 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele morreu por todos, para que os que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então Paulo fala desse milagre, desse novo nascimento, e uma das razões também é que esse novo nascimento promove essa nova relação, onde as pessoas deixam de viver para si mesmas e passam a viver para Cristo. O que significa? Significa que nós devemos viver para agradar o nosso Deus. A regeneração é entendida como o início da vida espiritual. Então, o início da vida espiritual do cristão é a regeneração. Ela é anterior à transformação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano ele experimenta transformação. E essa transformação ela acontece de forma progressiva. É por isso que algumas pessoas são libertas antes de que outras pessoas. Umas demoram mais libertar de algumas coisas e outras se libertam antes. Portanto, é uma transformação que vai acontecendo de forma progressiva. E nós vamos a cada dia sendo transformado para chegarmos a uma perfeição em Cristo, e o que Paulo chama de estatura de varão perfeito, onde até mesmo o nosso corpo físico, que nesse momento recebe as consequências das suas limitações, também será transformado num corpo de glória. Então, há um processo de transformação que culminará com a glorificação do ser humano, onde o seu corpo será ressuscitado na vinda de Cristo. O erro crítico. Confundir decisão emocional com conversão real. Isso é importante, isso acontece muito. A pessoa está num culto, muitas vezes é envolvente ali, e de forma muito emocional, aquela pessoa chora, aquela pessoa levanta a mão, dizendo que está aceitando a Cristo. E quando na verdade não passou de apenas uma expressão emocional que não resultou numa conversão real. É por isso que acontece muitas pessoas levantarem a mão em alguns apelos evangelísticos, muitas das vezes envolvido, tocando profundamente as emoções, e depois no dia seguinte essa pessoa esquece até que levantou a mão, que aceitou a Cristo, alguns dias depois já volta e abandona a vida cristã e vai continuar seguindo o seu rumo. Igrejas, isso produz, na verdade, quando não há uma conversão genuína e apenas um envolvimento emocional, produz igrejas cheias de pessoas não regeneradas. E aí que entra o problema. Você tem uma igreja inchada, igreja onde a igreja está cheia, e quando você olha para o caráter dessas pessoas, você percebe que essas pessoas, muitas dessas pessoas, não experimentaram uma transformação, não experimentaram a regeneração. E continuam convivendo e vivendo da mesma forma antiga, gerando todo tipo de escândalo dentro da igreja, porque são pessoas que não experimentaram um novo nascimento real. Muitas dessas pessoas serão consideradas, como o próprio Jesus disse, como joio no meio de trigo, né? Aplicação pastoral. O pastor deve discernir entre a emoção e a conversão. O pastor deve buscar sabedoria de Deus, discernimento, para entender quando uma pessoa está meramente emocionada ou como de fato essa pessoa experimentou uma conversão genuína. Ele deve também saber distinguir entre a presença
e a transformação. E de pessoas que estão ali presentes na igreja, mas que não experimentaram a transformação. É preciso saber discernir essas coisas, até mesmo para trabalhar com tais pessoas, para que eles possam realmente ter uma experiência real de conversão. Agora, no tópico 3, nós vamos entrar, amados irmãos, num ponto assim muito importante para nós, chamado batismo no Espírito Santo. Esse é um dos pontos mais distorcidos que nós podemos encontrar no meio pentecostal. A definição bíblica, nós temos aí a base para a nossa reflexão a respeito, é que Paulo escreveu quando ele fala da igreja como corpo de Cristo e das operações do Espírito nesse corpo, distribuindo dons espirituais e dons ministeriais. E quando ele está falando a respeito desse corpo cheio de dons, no versículo 13 do 1 Coríntios 12, nós vamos encontrar a seguinte expressão: vamos encontrar a indicação de Paulo de que todos os crentes foram batizados em um só Espírito. Todos os crentes foram batizados em um só Espírito. E é interessante isso aqui requer uma atenção dos irmãos. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para uma igreja problemática, uma igreja cheia de problemas e de crentes carnais. E mesmo assim, Paulo diz que todos aqueles cristãos, mesmo aqueles que estavam nas suas carnalidades, eles foram batizados pelo mesmo Espírito. Isso nos faz acender uma luz de atenção para uma afirmação que, a meu ver, é uma afirmação equivocada, de que o batismo com o Espírito Santo seria, como ensina os nossos irmãos pentecostais, uma segunda bênção que traz revestimento de poder para o cristão já nascido de novo. Aqui nós percebemos que não há essa distinção. Há aqui uma afirmação de Paulo que todos os cristãos daquela igreja foram batizados em um só Espírito. Nós precisamos entender essa realidade. Um homem morto recebe vida através da presença do Espírito Santo. É assim que nós entendemos à luz das Escrituras. O homem, no seu pecado, ele está morto espiritualmente. Quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a vida através da presença do Espírito Santo na sua vida. Portanto, isso acontece na regeneração. Isso indica que há uma realidade comum a todos os salvos. Todos foram batizados ou são batizados em um só Espírito. O significado. O significado do batismo com o Espírito Santo não é apenas um revestimento de poder. A palavra de Deus diz que os cristãos, eles são revestidos de Cristo. Todo cristão é revestido de Cristo. Se todo cristão é revestido de Cristo pela presença do seu Espírito habitando a vida do cristão, então podemos dizer que todo cristão tem em si o revestimento de poder pela presença de Cristo e pela presença do Espírito de Cristo ou do Espírito Santo agindo na vida do cristão. A inserção no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo, o que ele faz? Quando o cristão é batizado com o Espírito Santo, além dele receber nova vida, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ele é inserido no corpo de Cristo. Essa é a função do Espírito Santo e esse é o resultado daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Eles são inseridos no corpo de Cristo. Eles são unidos a Cristo pelo batismo com o Espírito Santo. Por isso, a expressão
revestido de Cristo. E o cristão passa a ter, então, o início de uma vida espiritual com Deus. Dito isso, nós vamos corrigir alguns erros. Dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção ou uma segunda experiência obrigatória, ou seja, que o cristão recebe o Espírito Santo quando converte, assim que entende a maioria dos pentecostais. Quando o cristão converte, ele recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo já passa a habitar na vida do cristão, mas ele precisa obrigatoriamente buscar uma experiência que é chamada de segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós não encontramos essa afirmação no texto bíblico. Então, consideramos que essa orientação é um erro teológico. Esse erro teológico, ele pode criar alguns problemas na vida da igreja. O primeiro problema é que pode criar níveis espirituais. Você tem o crente que é batizado com o Espírito Santo e o crente que não é batizado com o Espírito Santo. Bom, se você olha nesse ângulo, você percebe que existe um crente comum e um crente mais especial. Por quê? Porque esse adquiriu uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. E passa, então, a existir esses níveis de espiritualidade que acabam criando problemas na igreja. Também, esse tipo de compreensão pode gerar uma frustração ou orgulho. Frustração na vida daqueles, por exemplo, que estão lá buscando a suposta segunda bênção, que na maioria dos pentecostais vem acompanhado de falar em línguas estranhas, então a pessoa só seria batizada com o Espírito Santo se falasse em língua estranha. E você tem muitos irmãos pentecostais que não falaram língua estranha, que vivem a vida inteira buscando essa experiência e não falam língua estranha. Portanto, de acordo com a teologia deles, não foram batizados com o Espírito Santo. Para essas pessoas, surge uma frustração, porque eu busco tanto a Deus o revestimento e Deus não me dá revestimento. E, no entanto, outras pessoas estão chegando depois de mim e estão alcançando aquilo que eu venho buscando há tanto tempo. Isso causa uma frustração e causa também orgulho por parte daqueles que muitas vezes se sente privilegiado em relação a outros, porque ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa, não corresponde ao ensino apostólico. Essa teologia, da forma que ela é aplicada, ensinada, não corresponde ao ensino apostólico. Nós temos como ensino apostólico o que nós lemos lá em 1 Coríntios 12, 13, que todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. A teologia sistemática reconhece o batismo com o Espírito Santo como evento inicial da vida cristã. Algumas, teologia sistemática, claro que você tem teologia sistemática de linha mais pentecostal, que vai caminhar por uma ideia de uma segunda bênção, mas você tem outras teologias sistemáticas que procuram demonstrar da forma que nós estamos trazendo aqui, que o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece no início da fé cristã. Distinção necessária: não confundir o batismo no Espírito Santo com o enchimento do Espírito. Isso aqui é importante. Embora aquele que é batizado com o Espírito Santo pode vir acompanhado de enchimento do Espírito, aquele que é enchido do Espírito, esse enchimento do Espírito pode acontecer repetidas vezes na vida cristã, e é importante que isso aconteça. É importante que o cristão busque o enchimento do Espírito diversas vezes na sua vida, renovo espiritual. Isso pode acontecer. Isso não significa que enchimento do Espírito e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo é o ato inicial, onde o cristão recebe o Espírito, nasce de novo e é inserido no corpo de Cristo